iniciamos a nossa terceira aula sobre a integração inovadora das tecnologias na educação pela adoção do Design Thinking. É muito bom ter você aqui com a gente. Eu sou a professora Carolina Cavalcante, sou docente do NASP, doutoranda pela USP na área de educação, e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prototipar, testar e implantar, que são as últimas etapas do Design Thinking, que é a metodologia de inovação e criatividade que a gente está adotando nesse curso para desenvolver os projetos em grupo. Bom, eu queria começar a nossa aula de hoje com um pensamento que sempre me chamou muita atenção. É um pensamento de Albert Einstein, uma frase dele, que é a seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu acredito muito nessa frase, porque tantas vezes, como professores, a gente acaba sempre repetindo práticas, estratégias educacionais, mas a gente realmente quer, sinceramente quer, que o nosso aluno tenha um resultado, um interesse diferente no processo de aprendizagem, mas isso não acontece, a gente às vezes fica frustrado, não sabe por quê. Então o Design Thinking é uma metodologia que pode ajudar o professor a fazer as coisas de uma forma diferente, a pensar em estratégias, em métodos, em modelos educacionais diferenciados, embasados mais na aprendizagem, não tanto no ensino, que coloquem o estudante como centro e que também podem ajudar a incorporar as tecnologias no processo educacional. E é isso que a gente tem feito ao longo desse curso. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as últimas etapas do Design Thinking, que é exatamente a etapa do prototipar, testar e implementar ou entregar. E o desafio que tem conduzido a nossa discussão desde o começo do curso é o seguinte: como integrar as tecnologias na educação adventista? E é para isso que a gente está trabalhando, é para isso que a gente está aqui. E hoje, nessa terceira aula, a gente vai falar um pouquinho daquelas ideias. Vocês lembram que no final da segunda aula a gente falou que na etapa criar e idear do Design Thinking, os grupos de trabalho iriam discutir diversas estratégias a partir dos dados coletados na etapa ouvir do Design Thinking, de como implantar tecnologia ou usar os aplicativos que foram baixados no tablet na sala de aula. Então a gente falou que na fase do brainstorming ou da chuva de ideias, os professores iam trazer o máximo número de ideias possíveis e compartilhar uns com os outros. É legal até você colocar um número mínimo. Olha, cada participante do grupo tem que propor 20 ideias de como usar, ou 10 ideias. E aí vocês juntam essas ideias e depois fazem uma votação. Quais que são as 5 ideias melhores? Quais são as 3 ideias melhores? Qual que é a ideia melhor que a gente vai prototipar, que a gente vai testar, que a gente vai verificar se ela realmente é efetiva? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia, a gente se apaixona pela ideia, acha que ela é linda, maravilhosa, só que é pra gente. E aí o aluno? E a pessoa que vai ser impactada por essa estratégia educacional, por essa ideia? Será que ele realmente também acha que ela é válida? Ué, no Design Thinking a gente vai consultar, a gente vai testar, a gente vai perguntar para esse aluno para entender qual que é a visão dele. E aí que vem essa estratégia do Design Thinking, que é chamada de prototipagem, que é uma estratégia de você testar as suas ideias. No Design Thinking, a gente fica muito mais preso na questão do mostrar em vez de contar. Então tem aquela ideia assim: mostre, não conte, vamos prototipar. Porque às vezes você fala: olha, eu tive uma ideia de usar tecnologia na minha aula, fazendo assim, assado. Na terceira palavra, o aluno já perdeu o interesse. Agora, quando você chega e fala: olha aqui meu tablet, dá uma olhadinha aqui nesse aplicativo que eu trouxe. Olha que legal. Se a gente usasse dessa forma, esse experimento físico aqui, você ia gostar? Você acha que isso ia te ajudar a compreender o conteúdo da disciplina? É muito diferente você mostrar, em vez de contar. E essa é a proposta do Design Thinking. Mas tem gente que não entende muito bem o que é um protótipo, né? Acha que um protótipo é uma coisa super difícil de fazer, que precisa ter materiais especiais, tal. Nada disso. Um protótipo é qualquer representação gráfica ou visual que represente uma ideia. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem de uma pessoa que está inventando, prototipando um aplicativo para smartphone. O
que ele fez? Ele pegou várias folhas sulfite, desenhou um celular e começou a desenhar como que seria o aplicativo dela. Olha, aqui teria um link para o Facebook, aqui teria isso, aqui teria aquilo. E aí ele chega para a pessoa que seria o usuário desse aplicativo, o que você acha dessa minha ideia? Você acha que daria certo? Você acha que se eu colocasse esse link aqui ficaria melhor? E essa função seria boa? Te ajudaria? Então, um protótipo serve para isso. É uma maneira barata e simples de você testar ideias. Então, um protótipo pode ser um desenho. Você pode representar com um desenho uma ideia e apresentar para a pessoa, apresentar para o aluno a sua ideia a partir de um desenho. Um protótipo pode ser também uma dramatização. Eu posso pegar um outro professor que é amigo meu e falar, olha, o que você acha se a gente usasse o tablet dessa forma? Faz de conta que a gente está na aula, funcionaria assim. E aí vocês fazem uma dramatização rapidinho para explicar uma ideia. Isso também é um protótipo. Um videozinho seria um protótipo que você faz com a câmera do seu smartphone, com a câmera do tablet. Criar objetos também. Então a gente vê protótipos feitos de massinha, de papelão, de outras coisas mais, de papel, fita crepe, não importa. Geralmente esses protótipos que são objetos são para produtos, não tanto para processos, para estratégias educacionais. Mas esse também é um modelo de protótipo. Agora, na hora de apresentar o protótipo, depois que ele está pronto, tem que chegar o momento que você vai voltar para aqueles alunos que você entrevistou, você e os outros professores entrevistaram no começo do curso, né? No módulo 2 ou no módulo 1, logo no comecinho, e apresentar a ideia. Ok, você me falou que você usa de tecnologia, como você gostaria que a tecnologia fosse usada na sala de aula, e está aqui uma proposta. E você vai apresentar o seu protótipo para o aluno. Você tem que prestar muita atenção, professor, nesse momento, para não se apaixonar pela sua ideia. Porque às vezes o professor vai apresentar o protótipo, né, ou o design thinking, a pessoa que está trabalhando com a estratégia, e fala assim, olha, eu tive uma ideia maravilhosa, você vai ver como eu sou genial, como eu sou inovador. Olha o meu protótipo. Aí você já elogiou tanto que a pessoa que você está entrevistando já vai ficar acuada de fazer alguma crítica, de fazer alguma observação. Aqui o importante é você falar assim, olha, esse protótipo que eu pensei está aqui, ó, o que eu imaginei, né, de estratégia para usar tecnologia na educação. Como que você poderia melhorar essa minha proposta? Que soluções adicionais você traria? O que mais daria para incluir aqui que faria com que a sua aprendizagem fosse mais interessante, mais criativa, mais gostosa? Então, esse é o objetivo, porque às vezes a gente tem tanto medo de ouvir uma crítica com a nossa ideia que a gente perde de melhorar a ideia, de aperfeiçoar. E geralmente as inovações acontecem a partir de uma ideia existente. Alguém fala alguma coisa a partir de uma ideia que você já teve e aí você junta os dois pontos, nossa, aí você criou uma coisa inovadora, tá? Então esse é um momento muito importante. Para apoiar esse processo da prototipagem, existe uma ferramenta que chama Grade de Captura de Feedback, que é uma ferramenta da Universidade Stanford, que está no material da Day School, que você basicamente pergunta para as pessoas que você está entrevistando na prototipagem, olha, o que funcionou nesse protótipo? O que você gostou? O que poderia melhorar? Ficou alguma dúvida? Tem alguma questão? E você tem alguma ideia adicional que a gente poderia colocar aqui nesse protótipo, nessa ideia, nessa estratégia? Então esse recurso também pode ser usado por vocês na hora que o grupo for prototipar a ideia da estratégia de tecnologia para a educação. Tá bom? A partir dessa questão do feedback, a gente volta para o nosso processo de design thinking e a próxima etapa seria implementar. Agora é importante o seguinte, às vezes na prototipagem a gente percebe que a ideia que a gente teve está totalmente errada. Todo mundo odiou o nosso protótipo. Todo mundo achou que não é legal, que não é aquilo, que é totalmente fora. O que a gente faz numa situação dessa? Isso quer dizer que em algum momento do processo, alguma etapa não foi feita da forma correta. De repente eu não ouvi direito. De repente na minha entrevista, as perguntas que eu fiz foram muito focadas nos problemas e menos nas soluções. Talvez eu não organizei as informações que eu coletei da forma correta. Então, como o Design Thinking é uma metodologia não linear, flexível, às vezes eu preciso voltar para etapas anteriores para ajustar algum problema que eu identifiquei no processo. Então é muito comum na prototipagem você perceber que você precisa voltar ou para a etapa ouvir ou para a etapa criar, idear.
para pensar em novas estratégias, tá bom? Então, se isso acontecer, não se frustre. Mas depois que você prototipou, o seu protótipo está inteirinho, de repente na prototipagem você conseguiu trazer algumas ideias para melhorar a sua ideia inicial, chegou o momento de implantar. E aí você vai implantar a sua estratégia na sala de aula, coletar os dados. E aí, gente, é o seguinte, não é só porque eu implantei uma vez e deu certo que eu posso ficar tranquila e usar a mesma estratégia para sempre. O Design Thinking é uma estratégia, uma metodologia que você pode usar para aperfeiçoar sempre. Então, de repente, você usa uma vez a disciplina na sala de aula, a estratégia com tecnologia, foi legal, deu certo, mas não acha que está tudo resolvido. Aplica a grade de captura de feedback com seus alunos na sala de aula, para ver o que eles acharam do uso da tecnologia como estratégia. Da próxima vez que você for usar a tecnologia, com certeza você vai vir com uma proposta aperfeiçoada e melhor, porque você sempre está buscando essa conexão com a pessoa, com o aluno, com aquele ser humano que está sendo impactado por aquela prática educacional a partir da tecnologia, tá bom? Então, essa ferramenta fica aí para você. E eu queria finalizar essa aula e a nossa série de aulinhas, né, desse módulo com algumas considerações sobre o uso do Design Thinking como uma metodologia ativa de aprendizagem. A gente tem ouvido falar das metodologias ativas, né, no curso, como elas são importantes, como elas devem embasar a nossa prática. E a gente encontra na literatura, especialmente no Steinbeck, na Carroll, registros do Design Thinking sendo usado não só para você pensar em estratégias educacionais de como usar tecnologia, mas como uma metodologia de trabalho com projetos em sala de aula, que coloca o enfoque na aprendizagem e não no ensino, que permite que o aluno consiga relacionar a teoria com a prática, que motiva o estudante a se engajar nas atividades da disciplina, assumindo um papel ativo durante o trabalho colaborativo e que também ajuda o estudante a aprender os métodos do design que levam à inovação. A gente sabe que o mercado de trabalho hoje busca profissionais que sejam líderes, que sejam criativos, inovadores, e o Design Thinking ele permite que o seu aluno ele pratique tudo isso, né, na escola e ele desenvolva essas características que depois vão ajudá-lo futuramente na sua prática profissional, ok? Então, gente, foi muito bom conversar com vocês. Eu quero deixar de novo o link do manual prático para professores, Design Thinking para Educadores, dtparaeducadores.org.br, onde você encontra um manual com orientações passo a passo sobre como usar o Design Thinking para pensar em estratégias educacionais, como metodologia ativa de aprendizagem e para desenvolver projetos interdisciplinares, enfim, para diversas formas que ele tem sido usado na educação. E aí esse material fica à disposição para vocês. E para acabar essa aula, que é a nossa última aula deste módulo, eu quero deixar um pensamento que eu acho muito bonito. Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Essa frase é de São Francisco de Assis. E ela é muito interessante porque às vezes quando a gente pensa no grande desafio que é integrar as tecnologias na educação adventista, a gente acha que é uma missão impossível. Poxa, quem sou eu? Eu sou um mero professor aqui numa escolinha no interior do Brasil. O que eu posso fazer para ter um impacto, para fazer a diferença? Mas olha, se a gente for, com a ajuda de Deus, fazendo a nossa parte, né, passo a passo, usando as estratégias que vocês estão praticando e aprendendo nesse curso, eu tenho certeza que aos poucos a gente vai criando na rede um tipo de ensino, um tipo de visão de educação que vai ser bem diferenciado, que vai fazer a diferença, que vai motivar os nossos alunos, que vai levá-los a ter vontade de aprender, a ter interesse e a serem cidadãos que vão fazer a diferença por aí no nosso país, tá bom? E você, professor, tem um grande papel nisso daí. Não desanime, vai devagarinho, o erro e o acerto fazem parte do processo. E a gente está aqui, toda essa equipe educacional da rede, né, à disposição para apoiá-los nesse sentido e torcendo muito e orando muito para que as coisas ocorram e aconteçam da melhor maneira possível.
Eu quero agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês nessas aulas, compartilhar aquilo que eu tenho estudado, que eu tenho aprendido e trabalhado nos últimos anos, e fico à disposição para a gente trocar ideias, compartilhar e se encontrar lá no ambiente virtual do curso também. Um grande abraço, a gente se vê, fiquem com Deus. Tchau, tchau.